Sejam bem-vindos, amigos, a mais uma videoaula do livro A Loucura sob um Novo Prisma, do Dr. Bezerra de Menezes. Estamos iniciando o primeiro capítulo deste livro, que dividiremos em 3 partes, visando facilitar o entendimento para todos. Sem mais delongas, iniciemos a primeira parte do primeiro capítulo. Existe no homem um princípio espiritual? Existe em nós uma alma? Partindo desse quesito, estudarmos se existe uma alma ou não em nós é um assunto interessante e muito palpitante, pois os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes tomarão uma direção diferente, decorrente daquilo que nós concluímos. Se nós concluímos que temos alma, além do nosso corpo físico, e que sobrevivemos depois da morte física, nós faremos determinadas escolhas e guiaremos a nossa caminhada atual de acordo com essas escolhas. Mas se nós concluirmos que não existe alma e só o corpo físico e que ele acaba com a morte, as nossas escolhas e as nossas atitudes tomarão um outro caminho. Se ao morrermos tudo acaba, nós não temos que prestar contas a ninguém daquilo que fazemos da nossa vida ou na nossa vida. Mas, se não acabamos com a morte, isto é, temos uma alma e que essa alma permanece após a morte física, vai pesar sobre nós a responsabilidade de cada uma das nossas ações e das nossas obras. Imaginemos um meteoro que adentra a atmosfera da Terra. Ele brilha por um instante e depois desaparece no universo, no nada. Se o homem for igual a esse meteoro, por que ele deve contrariar seus gostos, impedir as suas inclinações, suspender as suas paixões, por mais selvagens que sejam, uma vez que ele vai desaparecer mesmo no nada? Assim pensando, podemos fazer tudo o que desejarmos, tudo o que pensarmos, pois iremos desaparecer no momento da nossa morte. Mas e se somos imortais? Se temos uma alma e ela sobrevive após o corpo, nós, consequentemente, seremos responsáveis por tudo aquilo que fizermos. E é importante, para esse quesito da imortalidade, nos conhecermos e já nos corrigirmos para evitarmos enfrentamentos de futuras tempestades. Até esse momento, o Dr. Bezerra nos coloca a questão da matéria e do espírito. Isto é, se acabamos com a morte física ou se nós continuamos após esta. E temos como principal obrigação resolver essa questão de forma clara e muito precisa, pois ela é a pedra fundamental do edifício da vida na Terra, em outras galáxias, em outras vidas. Para demonstrar racionalmente a existência da alma, Dr. Bezerra nos coloca uma pergunta. O homem é puro animal? Ele é puro instinto? Incontestavelmente, a resposta é que nós, homens, não somos puros. Existe entre a nossa espécie e as espécies animais uma diferença muito perfeita, como existe diferença entre os animais e os vegetais. Quatrefages, este filósofo químico, estava tão convencido desta distinção que dividiu toda a criação do nosso planeta em 4 reinos: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal ao qual pertencemos. Pois é, amigos, esses 4 reinos que nós estudamos lá do primário foi dividido por esse nosso irmão chamado Quatrefages. Se nós somos superiores aos demais reinos, isto é, o hominal domina o mineral, o vegetal e o animal, como podemos admitir que teremos o mesmo destino deles após a nossa morte? Isto é, nós nascemos,
Morremos e vamos desaparecer como os demais reinos? Grandes vultos da humanidade como Arquimedes, Platão, Galileu e Kant, grandes inteligências que nos revelaram segredos da natureza, podem desaparecer como um inseto, reduzindo-se a nada? E esse é um pensamento que vai nos trazendo uma certa revolta, pois a nossa razão, a nossa consciência repele esse pensamento. Nós não aceitamos acabar como um inseto. E de onde vem essa rejeição, essa não aceitação de que nós não vamos existir mais? É que nós trazemos conosco o germen da verdade. Germen quer dizer o estado primeiro, inicial, o estado rudimentar de um organismo ou ser vivo, o embrião. Nós trazemos esse conhecimento inato do nosso destino. Sabemos que temos um destino superior que imprime alto cunho à nossa natureza huminal e que repele tudo o que tende a apagar a impressão de não existirmos mais. Alguns animais parecem possuir uma inteligência excepcional. A diferença marcante entre ele e nós é que não pode cultivar essa inteligência como nós o fazemos. Os elefantes são muito inteligentes. O golfinho é considerada a criatura mais inteligente do planeta depois do homem. As abelhas também são extremamente inteligentes. A cacatua carrega uma inteligência excepcional que nos surpreende. É que eles, mesmo trabalhando perseverantemente, podem aprender alguma coisa que não é natural da sua espécie. Podem ser treinados, podem ser domesticados, mas aquilo que aprendeu e que por força do hábito vai guardando, eles não são capazes de transmitir esse aprendizado aos outros de sua espécie ou a outro animal qualquer. Existem animais, como esses que aí estão, que podem fazer obras admiráveis, mas isso não é uma obra da inteligência do animal, e sim é uma função natural da sua espécie. Tanto que todos os da espécie fazem a mesma coisa, e nenhum deles consegue fazer melhor ou diferente que o outro, e todos continuarão fazendo tão bem como fazem desde o princípio, e farão tão bem até o final dos tempos. E terminando esta analogia, o Dr. Bezerra faz uma referência às nossas funções orgânicas, que são as mesmas em todos os da espécie hominal e que ninguém tem o poder de alterar. Todas as nossas funções orgânicas são iguais para todos nós da espécie hominal. Portanto, as faculdades dos animais, elas não são equivalentes às dos homens, pois essas faculdades nos animais são imperfectíveis, isto é, elas não podem ser aperfeiçoadas, enquanto que a dos homens são perfectíveis individualmente, isto é, podem ser sim aperfeiçoadas. Nós saímos da idade da pedra lascada para a idade da eletrônica, da música clássica, das cirurgias delicadas e extremamente complicadas. Então, se o homem é, por sua natureza, por sua condição essencial de ser perfectível, isto é, caminhar para a perfeição, como é que ele pode ter por destino desaparecer no nada? E não existem dúvidas quanto ao progresso incessante que a espécie hominal vem realizando desde os tempos primitivos. Se nós temos uma natureza humana perfectível e estamos submetidos à lei do progresso para a perfeição, como chegaríamos à perfeição se a morte nos reduzisse ao nada? Partimos do homem primitivo para o homem espacial. E essa perfeição, que é o último e mais alto grau da perfectibilidade, poderia ser conseguida por nós nos curtos momentos de uma única vida? Essa ideia não chega a soar ridícula e extravagante? A lei do progresso, como todas as leis naturais, é de caráter universal
E o que observamos é que os homens estão em infinita variedade de graus de progresso, desde o boçal até o sábio, desde o bandido até o justo. O ser humano, não acabando ao morrer, vai muito além, e por um modo que ainda desconhecemos, ele realiza o seu destino de ser perfectível, caminhando para a perfeição. E é essa continuidade da vida após a morte, além de explicar a morte de homens em condições rudimentares de progresso, tanto intelectual como moral, coloca-se a perfectibilidade humana, isto é, o seu projeto de se tornar perfeito, em altura digna da obra-prima de Deus. O simples bom senso repele em nós a coexistência da lei do progresso humano e da redução do ser humano ao nada, no fim da vida terrestre. Seria incoerente e um ato de loucura alguém que erguesse um monumento sem igual, como é o homem, para depois ter o prazer de destruí-lo, mal o tenha concluído. O nosso destino humano está fora da vida do corpo, e a nossa natureza deseja algo que não nos pode ser dada pela vida no corpo material. Como explicamos, então, o fato de sermos mortais e desejamos a imortalidade? Será que a nossa natureza está nos enganando, desejando algo que não é realizável? A imortalidade? Pensar que a natureza nos engana é algo inaceitável, pois ela não mente. Quando desejamos manter-nos através da criogenia, conservando nossos corpos para futuros tratamentos, nós estamos buscando a imortalidade. E Platão nos explica com uma clareza admirável esse mecanismo. Ele nos diz: antes de virmos a esta vida viva, já tivemos outras, e, no tempo intermediário que passamos no mundo dos espíritos, adquirimos o conhecimento das grandezas a que somos destinados, de onde essa reminiscência, essa lembrança, a que chamamos intuição de um futuro que mal entrevemos, envoltos que estamos no véu da carne. Por isso, o divino filósofo ensinava que aprender é recordar. Tudo o que estamos aprendendo, na realidade, estamos recordando de outras existências. Até aqui, o Dr. Bezerra demonstra em seus argumentos que existe sim alma, vida após a morte. E aprofunda um pouco mais ao afirmar que a prova que nos convence de que não acabamos com a morte, de que existe em nós um princípio imortal e inalterável, que não se decompõe e, portanto, é imaterial e que é a essência do nosso ser, é algo que chamamos de memória. Moleskine, um dos chefes da escola materialista, sustenta como axioma científico que a matéria tem um movimento incessante e as transformações resultantes deste movimento incessante vão causando alterações e operações em nosso organismo. Esse químico sábio nos diz que o nosso corpo se renova completamente em um período de 20 a 30 dias, que dão para a renovação de todo o nosso organismo humano, inclusive os ossos, o tempo de 7 anos. Se é assim, temos que de 7 em 7 anos nós mudamos completamente de corpo. E se o homem é exclusivamente matéria, não tem alma, quem viveu 49 anos perdeu 7 vezes a sua personalidade e constituiu-se ao longo desses 49 anos em 7 pessoas diferentes. Portanto, mudamos de ser tantas vezes na vida quantos 7 anos tivermos vivido. Uma doutrina materialista que debita monstruosidades dessas não consegue se sustentar diante do bom senso ou até mesmo ante o senso comum. É algo completamente inconcebível. Se assim fosse, e a cada 7 anos nós fôssemos completamente diferentes,
como é que o novo ser pode guardar memória dos fatos que se passaram com o ser extinto? Como guardaria hoje as memórias do passado se a nossa mente foi substituída por outra completamente nova e assim sucessivamente? Se hoje nós nos lembramos dos fatos de nossa infância, é porque somos hoje o mesmo ser que éramos no passado da nossa infância. Consequentemente, a existência da alma se torna inquestionável quando damos ao homem essa essência que é imutável, que é imaterial. E aí sim, nós podemos compreender que mudar quantas vezes quisermos o nosso corpo material, que essa essência, alma, guardará a memória dos tempos passados. Sem isto, jamais poderemos seriamente explicar o fenômeno da memória. E este fenômeno é uma prova irresistível, esmagadora, de que o homem, nós, não somos somente corpo, isto é, matéria, de que existe em nós um princípio imaterial, e a este princípio nós chamamos de alma ou espírito. Não é preciso mais para convencer a quem estiver de boa fé. Quanto aos outros, ainda que vejam, negam. E Joana de Ângeles nos diz que libertar-nos do entulho mental e carpir este solo, que isto é, cultivar este solo que é o nosso corpo, que é o nosso espírito, que tem estado ao abandono, neles semeando as diretrizes do amor e da caridade. Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada, alicerçando-a no Evangelho de Jesus, cuja palavra é de vida eterna. E aqui nós terminamos a primeira parte do primeiro capítulo do livro A Loucura sob um Novo Prisma. Paz, irmãos, e até a nossa próxima videoaula, quando daremos início à segunda parte desse primeiro capítulo do livro A Loucura sob um Novo Prisma.